Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui, Casa do Caminho, na cidade de Biena, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, na página 116. Convidamos a nossa irmã, a jovenzinha. Ó, Terezinha, você não é mais jovenzinha agora, não. Terezinha Olivier para estar conosco, mas nós sabemos que o dever é de todo o grupo. Obrigada, Terezinha, por receber esse convite. E, gente, é conosco. Terezinha, você está como co-anfitriã caso ocorra alguma coisa, certo? Se você quiser compartilhar a tela, Tê. O teu áudio está fechado, minha flor. Desculpa. Quero cumprimentar a todos, receber a Elza, né? Bem-vinda, Elza, no nosso grupo. É uma satisfação conhecê-la. E boa Obrigada. tarde ou boa noite a todos os demais. E vamos então para o nosso estudo de hoje, né? Dando continuidade ao capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando Kardec está aí falando sobre a doutrina das penas eternas, e ele faz todo aquele raciocínio dele, né, lógico, claro, para refutar essa doutrina das penas eternas. Antes de nós entrarmos no item de hoje, vou fazer uma pequena retrospectiva, só para a gente ter uma ideia geral do que já foi falado, do que já foi estudado, né? Então, nesse capítulo, Kardec começa falando da doutrina de Moisés e da doutrina de Jesus, a diferença entre uma doutrina e outra, né? E que no tempo de Moisés o povo ainda era bastante rude, bastante atrasado. Depois, com Jesus, já haviam passado mais ou menos, uns falam 1.200 anos, outros falam um pouco mais, um pouco menos. Então, a humanidade já estava um pouquinho melhor, e Jesus já pôde falar, né, de uma outra forma sobre Deus, né? Falou mais sobre espiritualidade. Ele já veio mostrar um Deus clemente, Deus como nosso Pai, né? Já veio falar do reino dele que não era deste mundo. E veio ensinar principalmente o amor ao próximo. Então foi uma linguagem já bastante diferente da linguagem de Moisés, né? Que era mais dura, mais rígida, né? Mostrando aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel, né? E Jesus então veio, né? Ensinar a amai-vos uns aos outros, fazer o bem aos que vos odeiam, amai os vossos inimigos. Isso seria inaceitável no tempo de Moisés, né? Era inaceitável, porque no tempo de Moisés era o olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio mostrar o perdão até aos inimigos. E com relação às penas, a castigo e recompensa, Jesus não pôde romper totalmente com essas ideias, porque o povo ainda era um povo atrasado, mesmo no tempo de Jesus, né? Kardec explica isso nos itens anteriores. Então, ele não podia romper de repente. Então, ele falou muito em punição, falou em inferno, falou em fogo do inferno, né? E então ele não podia enfraquecer esse temor ainda, não era o momento ainda de enfraquecer esse temor. Então ele usou, né, essa linguagem ainda no tempo dele. Ele se dirigia a um povo, né, a parte menos esclarecida da sociedade ele se dirigia. Então, ele não entrou em detalhes muito delicados, muito sutis, ele não entrou em falar de espiritualidade de uma forma muito profunda, né? Porque não era o momento ainda, né? Então, ele falava ainda em punição, recompensa. Mas ele também sabia que
que isso, falava sobre isso como alegoria, né? Como alegoria, mas ele sabia que ia ser interpretado ao pé da letra durante os séculos vindouros, né? Mas ele sabia também que a evolução da humanidade ia fazer com que a humanidade fosse entendendo as coisas de uma outra forma. E também que viria, né, o Espírito da Verdade para esclarecer todas essas coisas. Então, ele deixou para o futuro o esclarecimento dessas ideias, né, coisa que o Espiritismo hoje traz para nós. Então, foi mais ou menos esse quadro, né? Olha, esse último item aqui, antes do nosso item de hoje, ele fala assim: no pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso encarregar-se-iam de fazer compreender o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. Então, ele deixou esse esclarecimento mais claro, mais profundo para a nossa época, né? A partir lá do século XIX. Então, agora nós vamos entrar no nosso item mesmo, onde que nós paramos nessa parte aí na semana passada. E eu gostaria de pedir para todos colaborarem, interromperem a hora que quiserem, também para dar a sua contribuição, né, no nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. A característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. E, de fato, quando a alma fosse para o inferno, mesmo que ela se arrependesse no inferno, ela não sairia mais de lá, não teria volta. Então, por isso que Kardec está dizendo, né, com a doutrina das penas eternas, o arrependimento é inútil, não adianta se arrepender. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria a graça diante de Deus. Ai, gente, só um minuto, por favor. Tá com o som muito alto. Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria a graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Então, a parábola do filho pródigo, né, que todo mundo já conhece, mostra claramente, né, essa alegoria, é uma alegoria, né, que por mais que a criatura erre, por mais que ela se desvie, né, das leis de amor, de bondade, de justiça, no momento em que ela se arrepende sinceramente, ela é novamente acolhida, não é, por Deus, pelos espíritos superiores, pelos bons espíritos. Aí tem aqui eu peguei aqui no livro de Portugal, Zélia, e no lugar de número eles usam letras, né? No capítulo, é o K, né? Só um minutinho. Devagar, é o K. Então, no capítulo, aqui. Então, nesse item aqui, no capítulo 8º do livro Céu e Inferno, que fala da justiça divina, né? Nesse item aqui, Kardec diz assim: é possível que um espírito nunca melhore? Não. Se assim fosse, estaria fatalmente votado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Sendo sempre possuidor do seu livre-arbítrio, por vezes a sua obstinação no mal é tenaz, e por isso o seu progresso é muito lento. Pode aí persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus esmorece
perante o sofrimento. E então, apesar da sua fanfarronice, reconhece a força superior que o domina. Desde que nele se manifestem os primeiros sinais de arrependimento, Deus permite-lhe entrever a esperança. Então, em contraponto, né, com aquela ideia terrível das penas eternas, olha como que funciona a lei de Deus, né? Desde os primeiros sinais de arrependimento, Deus permite-lhe ver, entrever a esperança, né? Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, Não, Não, Terezinha, depois eu trago as outras obras. Por enquanto, tá eu bom, acho que não. Deixa eu tá. ver. Terezinha, no Bom, mesmo capítulo da PDF de Portugal, não é isso? é no capítulo oitavo, né? Obrigada. eu só não No capítulo encontrei, oitavo. eu só não encontrei aqui Eu essas não letras. encontrei. É capítulo oitavo? Capítulo oitavo, itens 11. Ah, pera lá. 11. Capítulo oitavo do Céu e Inferno, item Isso 11. é item 11, tá? Esse trecho aí, tá? Tá, obrigada. Tá bom. O que eu ia colocar aqui, gente, é quando ele fala aqui nesse arrependimento, né? Por que que a gente entende para o arrependimento? É quando você fez alguma coisa errada, né? E se sente culpada por aquilo, certo? Vamos assim por essa linha de raciocínio. Eu fiz algo errado. E aqui nós estamos aqui nesse texto todo, nós estamos aqui vendo o Velho Testamento, não é isso? Nós estamos aqui em Moisés, nós estamos na lei mosaica. E esse arrependimento seria o reconhecer, né, o seu pecado, o seu erro, mas no reconhecer tem que haver a mudança de atitude. Isso. É, Uhum. porque se não houver essa mudança de atitude, não é? Não vai ter arrependimento nenhum, porque é muito fácil. Ah, eu me arrependo de ter feito isso. Se arrepende de ter feito isso. O que que você vai fazer daqui para frente para não repetir isso? Não Então, é? é o seguinte, né? Existe o remorso e Sim, existe o arrependimento. Então, o remorso é uma coisa, a própria a palavra fala, né? Remorso, remoer, ficar remoendo aquele sentimento de culpa, não leva a nada, fica só naquele sofrimento, naquela agonia. Agora, o arrependimento é uma tomada de consciência. Por isso que ele fala o arrependimento sincero. É uma tomada de consciência. Então, a pessoa toma consciência dos seus erros, né? E com a decisão de se corrigir. Esse é o verdadeiro arrependimento. e aqui a gente Então, trazendo para esse momento, né, da história, né, estamos com Moisés, o arrependimento do erro era o pecado, né? Seria sempre o é. pecado, hum, seria sempre o certo. pecado. Então, o arrependimento, esse arrependimento que os espíritos ensinam, a tomada de consciência, é, é uma decisão de mudança, né? Uma decisão firme de mudança, né? Né? Por isso que ele fala, né? Mostra um pequeno sinal de arrependimento sincero, ele já pode entrever a esperança, né? Deus já, pelas leis divinas, ele já Lembrando, tem né, que isso. a gente até ouve muito, né, falar que nós podemos ter esse arrependimento, né, como como seres humanos que somos, até no último momento, né, no nosso leito de morte, Sim, né, naquele momento, você fazer. Porque nesse momento que já é diferente, né? Você tem a mudança de atitude, sim, e naquele momento você está se entregando por completo a Deus, sim. Só que né? existe uma diferença, né? Existe uma Uhum. diferença entre esse arrependimento que o Espiritismo nos ensina e o arrependimento da Igreja Católica. Porque na Sim, Igreja Católica, o arrependimento na hora da morte, o espírito já é perdoado de tudo, já tá tudo, fica tudo certo para ele. Com o Espiritismo, não. A gente não, é sim, um sim. passo importante,
é um primeiro passo fundamental, esse arrependimento, mas em todo aquele processo, né? Expiação, reparação, né? Para que o Que ele Espírito. vai continuar a fazer no outro plano, né? Sim, sim, tem todo esse processo. É, Arrependimento, expiação e reparação. Aí sim, né? O Espírito fica quites com a lei de Deus, né? É diferente de ser outro arrependimento na hora da morte para a igreja, né? Eu vou Então, trazer, Terezinha, se você me permitir, o que nós estamos comentando, mas só para efeito de mostrar a Clarinha e a todos aonde encontrarmos sobre isso. Por exemplo, Clarinha, aqui na Revista Espírita de 18... Oh, lá, lá. Cedo, hein? Na Revista Espírita, março de 1861, ele fala sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo. E vamos encontrar tudo isso, que, por sinal, eu achei muito interessante, que esse espírito é o mesmo que dá a mensagem no capítulo, peraí, gente, no capítulo primeiro do o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês abrirem o capítulo primeiro, capítulo um, não vi destruir a lei, você se lembra, Clarinha, que você mencionou isso? Pronto. E não vim destruir a lei, aí tem instruções dos espíritos, a nova era, um espírito israelita, é a mesma mensagem. A mesma mensagem que se Qual é, encontra. qual é o... Ai, meu Deus, qual deles é? Qual é o número 6, 7? Qual deles O, é? o item 9, O item número 9. 9, a nova era. Então, vocês estão vendo aqui na tela? Vocês estão vendo? Então, se sim, vocês observarem, o Kardec está fazendo um link do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o que a Cristina. Pronto, agora até a Terezinha virou Cristina. Hum, Esse link que ele fala, ele vai explicando, tá? ah, Que nós vamos encontrar também posteriormente na Gene, que vamos ver, se a Terezinha nos permitir, mas é a mesma coisa. Então, se você estiver interessada, porque ficou muito isso que você comentou há umas 2 semanas atrás. Então, está em março de 1861, a Lei de Moisés, aqui, ó, clarinha, uhum. a Lei de Moisés, que está Ensinos e Dissertações Espíritas, tá? Também em setembro do mesmo ano, aqui na mesma revista. Então, aqui, deixa eu ver, aqui, ó, olha o nome, ó, um espírita israelita. Então, Ah, esse ele espírito vai, israelita ele vai aparecer em vários, né? Várias vezes, né? aqui ele está dando aqui, você vê que ele vai falando, conversando, e aí nós iremos encontrar de uma forma como se diz, kleiner, petit. Como se diz, gente, em português? Reduzida. A mesma coisa no, resumo. no, no Evangelho segundo o Espiritismo que eu Uhum. mencionei, no capítulo 1, a nova era, no item 9, certo? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a senhora Elza está é a primeira vez que está participando conosco e nós fazemos geralmente esse link, sabe, dona Elza? Gostamos muito de estar jogando como a Terezinha fez, como nós estamos fazendo. E a mesma coisa. Observe, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem sabe? Ah, Mil não oitocentos lembro. e sessenta e três. E aqui estamos em quê? Março de 1861. Tá bom. Para que as pessoas que verão esse vídeo posteriormente, é como nós sempre conversamos, né, Terezinha? Antônio, Sim, Clara, Elza, senhora Elza, o Dilson, quem mais tem aí, gente? A revista espírita era o laboratório de Kardec. É aí que ele jogava alguns temas, como se chama, artigos,
E ele compartilhava isso, recebia também correspondência e havia esse intercâmbio. Gente, antigamente não existia, na época de Kardec, não existia internet, não. O zap dele era a revista espírita, né? Então, era isso que eu queria trazer para que nós possamos. E veja que aqui, um espírito israelita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírita israelita. Murroz, 1861. Ok? Merci. Oh, obrigada, Terezinha. Tudo bem. Uhum. Vamos continuar, então. Por favor. Então, continuando aqui, né? Aí Kardec diz assim: Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Ele só o mostra, quer dizer, Jesus só mostra Deus inflexível para o pecador irredutível. O que que ele está falando aí? Deus é inflexível com o pecador irredutível? Inflexível aí, a gente precisa entender bem, né? O pecador irredutível que ele está falando aí, é aquela criatura que está no erro e não quer sair do erro. Por enquanto, ela está bem, ela quer continuar. É aquilo que Kardec fala, né? Ela se satisfaz naquele jeito que ela é, naquele jeito de viver, de agir, né? Enquanto o espírito, seja encarnado ou desencarnado, não queira sair daquela situação de erro, não adianta forçar. Então, por isso que ele fala, é inflexível para o pecador irredutível. Deixa ele, no momento que ele quiser, no momento Terezinha, que ele decidir, aí ele vai ser amparado. Deixa ela Terezinha, terminar assim, para que ela termina. Você prefere terminar para que o seu Dilson dê Não pode, a deixa o seu reflexão? Adilson É melhor falar. terminar o parágrafo? Não, pode deixar o seu Adilson Seu falar, pode Dilson, deixar. por favor. não, na minha concepção está escrito, são as leis naturais, a lei de Deus, a lei natural. Errou, fugiu da lei, o caminho errado vai ter que reparar o erro, tem que Sim, assumir. uhum, É o tal da administração da sombra, a Joana fala isso, né? Então, se a isso, lei é natural, Deus não vai interferir em nada. Ele é não, natural, a lei da natureza, então não tem como dizer que Deus vai castigar, não existe isso. não A lei já é existe. natural por quê? Porque Deus é perfeito e criou leis perfeitas. Então não tem esse caso de, ah, Deus vai castigar porque eu errei no passado, no presente, nada disso. Estamos aqui na Terra principalmente ou principalmente para progredir, para Isso, evoluir, né? O negócio de falar que apagar Deus está totalmente equivocado, na minha isso. concepção, salvo o melhor juízo. Obrigado pela atenção. É isso mesmo, seu Adilson. Estamos E aqui para veremos também, seu você. Dilson, que nas notas posteriores, que ele vai mencionar isso. E isso se aprendia nos liceus, nas universidades em Paris, em Paris. Paris. O francês mistura tudo às vezes. Aí você está falando com o Julião. E isso vamos ver. Aí, E aonde se aprende. E com tudo que o senhor falou. E vamos ver nas notas posteriores. Obrigada, seu Odilson. estamos aqui estudantes, somos simples, humildes aprendizes do Evangelho e da vida. Não tem como sair fora disso de jeito nenhum. Eternos aprendizes. Isso. Sócrates, só sei que nada sei. Muito bem. Se Deus tem o castigo numa das mãos, então a gente tem que falar novamente dessa palavra que aparece constantemente, castigo, né? Como nós conversamos sempre, nós precisamos ressignificar o Espiritismo, ressignifica essa palavra castigo. O castigo é a situação, como que nós vamos entender? A igreja, né, a religião dogmática, diz que castigo é uma penalidade enviada por Deus para aquele que errou. Para o Espiritismo, essa situação que o espírito se sente, está em sofrimento, mas é uma consequência natural do seu proceder. É uma consequência natural das suas escolhas, das suas decisões. E essas consequências não é Deus que manda, é consequência natural que a gente mesmo, o próprio espírito, atrai para ele devido ao seu comportamento.
que para ele, muitas vezes, ele sente aquilo como um castigo. Mas não é um castigo, é uma consequência natural, né? Então, sempre que aparecer a palavra castigo nas obras espíritas, é dessa forma que a gente precisa entender, né? Não naquela forma onde nós fomos condicionados durante muitas e muitas encarnações a acreditar, né? Então, se Deus tem um castigo numa das mãos, tem sempre na outra, no entanto, o perdão, pronto a se estender sobre o culpado, desde que esse se volte sinceramente para ele, né? Então, está nas próprias mãos da própria criatura, né? Ela receber, ela encontrar na sua existência esse alívio, né? Ela mudando de rumo na sua vida. Tal não é certamente a descrição de um Deus impiedoso, porque esse aqui é o Deus que Jesus apresenta para nós. Esse Deus clemente, que perdoa, que dá novas e novas oportunidades, é o Deus que Jesus veio trazer para nós, né? E não é a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos, né? Ele deu um exemplo maravilhoso, né? No momento que ele estava sendo crucificado, né? Ele pediu perdão para aqueles que o estavam, que Deus perdoasse aqueles que o estavam crucificando, né? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, sempre Jesus exemplificou o perdão e ensinou o perdão. Todas as religiões primitivas, de acordo com a índole dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Isso era muito comum, né? Pedir ajuda para os deuses guerreiros. O Jeová dos hebreus fornecia-lhes 1000 maneiras de exterminar seus inimigos, recompensando-os pela vitória ou punindo-os pela derrota. Aí fiz uma pequena consulta, né, sobre Jeová, a palavra Jeová, e encontrei 2 significados aqui. Jeová é o nome do próprio Deus de Israel no Antigo Testamento e um dos nomes de Deus no judaísmo. E tem essa outra definição aqui, outro conceito. É um espírito protetor do povo hebreu, que mais se manifesta no Velho Testamento e que foi confundido com o próprio Deus, né? Era um espírito ali ligado ao povo hebreu e que foi confundido com o próprio Deus, né? Porque Deus jamais se manifestou diretamente na Bíblia e em lugar nenhum e a ninguém. Deus nunca se manifestou diretamente. Então, Jeová era um espírito ligado ao povo hebreu, né? Conforme a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou pacificá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios de sangue que tiveram um papel tão importante em todas as religiões antigas. E de fato, né, muitas seitas, muitas religiões antigas tinham esse hábito do sacrifício, né, de animais e até de seres humanos. E quanto mais importante era o ser humano, eles achavam que agradava ainda mais a Deus, né? Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo acreditaram honrar o Criador, entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem denominavam hereges. Olha só que interessante. Os primeiros cristãos, eles foram muito perseguidos, né? No tempo lá dos romanos, né? Eles foram muito perseguidos, eram entregues aos leões, eram queimados em fogueiras, né? Os primeiros cristãos. Depois a religião institucionalizada, a Igreja Católica institucionalizada, ela passou de perseguido, os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Então, todos aqueles que eram de alguma forma contra aquela religião,
eram perseguidos, eram torturados, eram queimados vivos e mortos, né? E aqui está falando aqui da Inquisição, né? Eu peguei uma pequena, vamos ver se eu não vou me atrapalhar aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Terezinha, você vai falar Aqui. sobre a Inquisição? Eu vou falar só um pouquinho, espera um pouquinho, Zélia, só um minutinho. Tá. Inquisição, foi uma pequena pesquisa, bem, só para a gente mais ou menos se situar, né? Inquisição, criada pela Igreja Católica, julgava pessoas não adeptas ao cristianismo. Teve duas fases, uma na Baixa Idade Média e outra na Idade Moderna. A Inquisição foi criada pela Igreja Católica durante a Idade Média, de 476 a 1453, especificamente na Baixa Idade Média, nos séculos 11 e 15. E Idade Moderna, 1453, olha, foi até 1789. Era um tribunal que julgava hereges, pessoas não adeptas ao cristianismo, porém esses julgamentos se tornaram também parte de um movimento político e econômico na época. Então, qualquer coisinha que interessava, já a pessoa era acusada de herege e já era perseguida, era torturada e era morta, né? Mesmo por interesses econômicos e políticos. Inicialmente, as averiguações incidiram na Alemanha, França e Itália. Em seguida, Espanha e Portugal. E assim alcançaram os países da América colonizados. O movimento, já abrandado na Idade Moderna, teve um novo apogeu durante a Reforma Protestante. Muitos protestantes foram mortos. Foi uma carnificina que foi feita pelos católicos sobre os protestantes, né? Teve até uma noite de São Bartolomeu que foi horrível, né? E retornou também durante a formação dos Estados Nacionais, século XVIII. Apesar de existirem poucos estudos a respeito, existiu Inquisição no Brasil, onde chegou a abrir mais de 1.000 processos. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em todo o período inquisitório no mundo, mas os números vão de 100 mil a milhões. O Tribunal da Santa Inquisição foi extinto, olha, em 1891. Olha só, né? E Kardec, ele sofreu a ação da Inquisição, ele sofreu, né? No Alto de Fé de Barcelona, né? Onde os livros espíritas foram queimados por um bispo, o cardeal, um bispo, né? Lá de Barcelona, chegou uma remessa de livros que tinha sido encomendado e ele mandou queimar tudo em praça pública, né? E Kardec chama isso de a cauda da Inquisição. Ele dá esse nome, né? Porque é o finzinho né? O finzinho da Inquisição. E Kardec ainda fala, eles não podem mais matar o homem, então eles matam as suas obras, né? Pode falar, seu Dilson. Aqui. Todos aqui conhecem o doutor Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, lá Frei Luís, do Rio de Janeiro, Eu não ouvi, né? seu Dilson. Todos aqui conhecem o doutor Paulo César Frutuoso, cirurgião, Ah, sim, conheço. Já vi nessa lá, vez. atua no Lar Frei Luís, do Rio de Janeiro. Ele falou que participou da Inquisição, não vou falar essa barbaridade que ele cometia. E hoje ele é cirurgião para compensar o que ele fazia de maldade, de cruel. Aliás, eu uso o termo, eu já assisti live dele, as crueldades que ele ajudava a praticar. São inimagináveis. E hoje ele é cirurgião para recuperar tudo que ele fez de mal. Hoje ele É, matou gente, hoje ele salva, ele falou. isso. Aí eu vi ele falando Legal. isso. Certo. Em relação, eu É, gostaria de voltar, por favor, aos sacrifícios. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu encontrei muito interessante no capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração. O número é
sacrifícios. Bom, gente, esse número 6 aqui, ele fala sobre os sacrifícios. Muito interessante. Até o fim. Aqui, ó. Ele vai até o final deste capítulo, aqui, ó, tá? Do capítulo 2. Mas eu achei muito interessante o item que ele diz o seguinte, ó, a questão 670. Está visível na tela? Tá. Bom, ele diz, ele pergunta: os sacrifícios humanos realizados com uma intenção piedosa poderiam ter algumas vezes agradado a Deus? Porque, como Terezinha leu, nessa que se fazia esses sacrifícios com animais, com frutas e com aquela parte da agricultura. A resposta é a seguinte: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam acreditar que realizavam um ato louvável ao imolar um dos seus semelhantes. Neste caso, Deus atentaria apenas ao pensamento e não ao fato. Os homens, ao se aperfeiçoarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios que não deviam ser admissíveis para espíritos esclarecidos. Disse esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas, pelo livre-arbítrio, podiam ter uma percepção de sua origem e de sua finalidade. Muitos já compreendiam, por intuição, o mal que faziam e só o praticavam com o intuito de satisfazer suas paixões. Porque diziam nos templos, desde o início, desde sempre, que tinham que se comprar naquela época as ovelhinhas para serem sacrificadas, coitadinhas, e estavam pensando, pensavam como leu, principalmente a Terezinha, que diziam, não, mas a Jeová, alguns espíritos, quem quer que seja, mencionou muitas vezes que havia que ter sacrifício. Imagine se Deus iria realmente se agradar com um tipo de sacrifício que estava o quê? Emulando um dos seus daqueles seres que foram criados. Eu achei muito interessante. Recomendo que, se vocês acharem também, da mesma forma, o capítulo, mais uma vez, terceira parte, Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração, número 6, Sacrifícios. Alguma coisa que alguém gostaria de comentar sobre isso aqui? Não? Ninguém quer comentar? Então, o Antônio está bem quietinho, né? Uhum. Será que o Antônio está Cadê o Antônio? doente? Tá aí? Está doente, será? Eu estava aqui pensando, tá achando estranho Não, ele não, querer. não, Eu estou não. Estou achando aqui estranho, né? acompanhando, Não estou aqui está doente, acompanhando, não, já Não, ele não está falou. doente, estou não. acompanhando direitinho Ô, aqui, tá tudo bem, Zélia, tudo bem Zélia, colocado. deixa eu fazer uma observação, Zélia, que eu esqueci. Olha o interessante, ele participou da Igreja Católica, né, como inquisidor, e olha, olha hoje onde ele trabalha, no Lar Frei Luís, que é um ex-padre, né? Lar Frei Luís, foi um ex-frei, né, na Terra. Olha que a ligação é interessante, não é? Esse detalhe. Parece bobo, mas é interessante. É. Mas somos todos nós, né, Sr. Adilson? Quem foi Zélia? Quem Nós foi participamos Terezinha? também. Não duvido, Quem não. foi senhor Antônio? Quem foi? Então, assim, por mais que nós não sejamos, entre aspas, conhecidos, o que fizemos anteriormente? Será que não fomos aqueles que realmente Torcemos. impunha as suas consideradas intenções para o povo? Então, somos todos nós que Zé, estamos é igual, aqui. é E igual por isso aqui crucifica. estamos vindo, senhor Dilson, para tentar amenizarmos as nossas imperfeições. Igual na época, crucifica, solta Barrabás. Até hoje continuamos sendo Barrabás. Crucifica quando erramos.
Nós Ah, estamos até hoje fazendo sacrifícios. né, mas os Fazemos. sacrifícios que eram feitos naquela altura, né? Pronto, dos templos, né? Que chegava àquela altura, todos levavam o animal para sacrifício. Ali o sacrifício era para eles livrarem-se dos pecados, né? Livrarem dos pecados, né? Por isso que é dito, né, que Jesus veio para ser o Cordeiro do mundo, né? Foi para o sacrifício para todos também. Como se, pronto, se pagasse todos os erros com o sacrifício de um animal. Estava tudo certo. E até seres humanos, né? Tinha as É. pitonisas, as virgens que eram. Tinha Imagina, impérios, né? elas sabiam que iam ser sacrificadas algumas. Elas já sabiam, isso é impressionante. Mas somos nós, é uma mentalidade nossa, era o Eu, nosso nível, né? Senhor Dilson. eu não duvido nada que eu participei também, porque eu amo as músicas católicas, cantei no coral católico 4 anos, eu amo as músicas católicas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Por aí vai, muito lindo. Alguma coisa a mais, gente? Podemos seguir? Pronto, Terezinha, vamos seguir? Obrigada. Bom, então, paramos aqui, né, falando da Inquisição. Então, entregando as chamas e as torturas milhares daqueles a quem denominavam hereges, o que representava, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que os promoviam para a maior glória de Deus. Então, quando eles matavam alguém, ou torturavam, ou queimavam vivo, eles diziam que era para a maior glória de Deus, né? E com acompanhamento de cerimônias religiosas. Mesmo hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-o após a vitória e frequentemente pelas causas mais injustas e anticristãs. Quantas guerras aconteceram, né? Quantas e quantas guerras aconteceram em nome de Deus, né? Mas no fundo a motivação era política, era financeira, era econômica, né? Tinha todos aqueles interesses por trás, né? Nós nos lembramos das cruzadas, como As cruzadas, é. a Como o mais. homem é lento, aqui eu pus o Auto de Fé de Barcelona, foi uma expressão notabilizada por Allan Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas, realizada no dia 9 de outubro de 1861 em Barcelona. Então, como o homem é lento em se desfazer de seus preconceitos, de seus hábitos e de suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés, que é para nós jamais, né? 40 séculos no século XIX, né? Hoje é um pouco mais. E nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros, consagrados ou ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para dar fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus, né? Então, aqueles que lutaram contra essas práticas tão bárbaras, né, tão cruéis, eles eram chamados de heréticos, eram chamados de traidores da religião, esses que queriam acabar com a Inquisição. Mas, na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor. Tão arraigada está no homem a ideia de um Deus cruel. Alimentado por sentimentos que lhe foram incutidos incessantemente desde a infância, pode o homem estranhar que o Deus que lhe é apresentado, honrado por atos bárbaros, condene as torturas eternas e veja sem piedade o sofrimento dos condenados? Se por séculos e séculos foi incutido na mente da humanidade essa ideia de Deus cruel, vingativo, né?
que condena seus filhos, assim, condena em sofrimentos terríveis os seus filhos pela eternidade, né? Acaba achando normal a doutrina das penas eternas. Se Deus é assim cruel, então as penas eternas existem. Então as pessoas acabam aceitando a doutrina das penas eternas por causa do Deus cruel que é apresentado para ela, né? Fala, Zé. Deixa eu baixar a mãozinha, senão para não. Em relação ao esse parágrafo que a Terezinha leu, eu achei muito interessante porque estamos falando de Moisés, do Cristo. Se nós retornarmos na Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, no meu livro, é página 51, no item 23º, deixa eu aqui, permisso, Terezinha. Eu vou ler algumas coisas, se vocês acharem, podemos parar. Vocês me avisam se é bom, se é proveitoso ou não lermos este item, todo ele, que é extenso, tá? Então, a Terezinha está explicando muito bem sobre o Deus vingativo, sobre Jesus, a sua doutrina. Já no item 23º da Gênese, diz assim: a parte mais importante da revelação de Cristo, deixa eu tirar aqui, gente, para ficar mais visível. Ó, aqui. A parte mais importante da revelação de Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo, desde o qual se considera a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que regra a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos, sem executar as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado. Olha o que a Terezinha estava explicando sobre o culpado, o castigo e tudo isso. Na pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta dos seus pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos, dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até ele. Já não é mais o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas, diz ao homem, vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais um Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se querer ser perdoado. Trocai o mal pelo bem. Não faça aos outros o que não quereis que os façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas, o modo pelo qual
quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso, o que vê o pensamento e não se importa com a forma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas ser amado. Bonito, né, gente? E aí, o que vocês acham disso? Dessa comparação que foi feita? Alguma coisa? Antônia? Eu tô cutucando Antônia porque eu tô achando tão estranho. Não, não, tá normal. Tá normal? Vixe, Normal. daqui a pouco eu vou levar aí o termômetro em New É York. importante enfatizar sempre essa diferença, né? O que consiste a diferença dessas três revelações, justamente essa. E Cristo ainda teve que falar por parábola, pelo nível de conhecimento que ainda existia, apesar de ter tido um grande avanço. A doutrina vem, fala numa linguagem bastante clara, sem meias palavras, sem parábolas, sem metáforas, direta, né? A doutrina é muito clara em todos os sentidos, né? Então é realmente um ponto de partida único na história. Ela veio para ficar. A partir da doutrina espírita não existe mais o supranormal, o paranormal, não existe mais a revelação individual como aconteceu com Moisés, com o próprio Cristo, porque não há mais necessidade, a humanidade. A revelação agora somos nós que vamos fazer acontecer. Somos nós que vamos desrevelar aquilo que está revelado para nossa ignorância. Em conjunto, acabou, não tem mais isso. Quem explica isso de forma assim, bastante apropriada é o professor Culano. Ele fala nas várias obras dele, em vários pontos diferentes, quando ele faz essa consideração e essa comparação das três revelações, porque a gente que, na nossa curta experiência de espiritismo, né? De movimento espírita, porque a doutrina tem uma ideia, aí as pessoas se reúnem em torno dessa ideia, aí todo mundo começa a fazer suas próprias interpretações e criar os seus próprios sistemas. Com a doutrina espírita também não existe isso. O cristianismo passou por um processo, o ensinamento de Jesus passou por um processo complexo. Por exemplo, todo mundo fala da Bíblia, ninguém tem noção da Bíblia, e daí a pouco você vê aí nas esquinas os caras com a Bíblia debaixo do braço e discutindo um com o outro, travando verdadeiras guerras retóricas sem nem entender o processo. A Bíblia, por exemplo, aí uns acham que a Bíblia é uma amontoada de mentira, outros acham que é a palavra de Deus, outros acham que é o que não é, mas ainda faz alguma. A Bíblia é um dos livros mais importantes da história da humanidade, sob qualquer ponto de vista, histórico, sentido de religiosidade, mas nós precisamos estudar para entender isso, né? Aí o Espiritismo vem e se situa nesse contexto, na nossa história da humanidade, nessa visão nova que nós estamos agora vendo com mais clareza, porque também nesse primeiro século e pouco do Espiritismo houve muita confusão, porque a doutrina ela veio já em período em que a humanidade estava num progresso avançado, ela foi registrada em livros. Então, a doutrina espírita são as obras de Kardec. Ponto final. Tudo mais pode ajudar, mas muito mais, pelo contrário, faz atrapalhar. Então, se nós não mergulharmos no estudo dessas obras, e aí quando ele faz referência, nós estamos dando o livro Céu e Inferno, mas aí faz referência às outras obras, a gente vê que é toda uma construção que foi feita gradativamente. Assim que foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec já foi orientado pela espiritualidade que acompanha para criar a Revista Espírita. E se vocês lerem lá a história da Revista Espírita e a Sociedade Parisiense
de estudos espíritas, em seu começo, essa dificuldade que Kardec tinha naquele momento, do ponto de vista material, para iniciar mais essa atividade que ele já estava, iniciou, e ali foi o laboratório onde se desenvolveu todo o trabalho de investigação, de pesquisas, de troca de informações com centros espalhados pelo mundo inteiro, sábios, grandes cientistas, grandes literatos, grandes filósofos se unindo naquele trabalho permanente de investigação para a construção gradativa dos princípios que constituem a doutrina espírita, que estão nessas 5 obras fundamentais, que nós vamos ter que morrer lendo, voltar aqui encarnações e encarnações que vier pelo mundo afora para a gente entender com profundidade, com mais profundidade, porque a gente entende muito pouco ainda. Então essa é a grande, esse é o grande entendimento que a gente tem que procurar ter quando se fala nessas obras, quando se fala no Espiritismo. E aqui está colocando nesse contexto de 3 revelações que tiveram todo o seu papel e todos os seus problemas, porque por conta dos problemas dos períodos em que elas vieram ao mundo e o progresso material e espiritual, o nível de imperfeição que nós nos encontrávamos, porque é a continuidade, e aí com a doutrina espírita já é uma linguagem clara, cristalinamente clara, só que sem estudo nós não vamos entender isso. Sem estudo nós vamos ficar fazendo criando as nossas ideiazinhas, os nossos sistemas, que não dá mais para isso. Depois da doutrina espírita também não tem isso. Sob o ponto de vista de espiritual, de religiosidade, acabou o sistema. Por quê? Porque não somos nós que temos a palavra. Não somos nós que damos a palavra final. Não é a ciência que dá. Não é o movimento A, B ou C, o médio B ou C. É o que está escrito na doutrina, que é obra da espiritualidade superior e não de Kardec. Daí por quê? Essa palavra kardecismo é uma coisa que é mencionada por ignorância. Então, nesse redirecionamento, nós vamos dizer isso. Por que kardecismo? Kardecismo, quando eu falo platonismo, faz toda ideia. São as ideias de Platão e Sócrates colocadas numa estrutura filosófica, faz todo sentido. Mas Kardec não é isso. Kardec foi assistido e acompanhado ao longo de todo o processo da construção da doutrina, em que os espíritos via, revia, mandava ele corrigir e falava: agora está pronto, pode publicar. Então não existe kardecismo, existe espiritismo. E espiritismo são as obras de Kardec, todas sem exceção. Eu O acho que não muito for de Kardec importante isso pode que você contribuir. está falando. O que não for de Kardec pode contribuir muito, como, por exemplo, no meu caso particular, da minha experiência de estudo, as obras do professor Herculano Pires, que é um grande missionário, foi um grande missionário, me ajudaram enormemente. Eu nunca vi uma vírgula lá que destoasse da doutrina espírita. Eu acho muito importante isso que você está falando, que com pessoas dentro do nosso meio, do movimento espírita, ainda menciona espiritismo kardecista. Houve um Errado. caso aqui de uma pessoa muito conhecida, que não vale a pena mencionar, muito conhecida no nosso país. Eu falei: olha, meu irmão, eu vivo alguns anos aqui na Suíça, não é fácil para nós trazermos uma doutrina como essa, porque nós estamos num país materialista. Então, agora eu podia conversar com a pessoa. Você está falando, você está fazendo palestras no mundo todo, 3 países, e utilizando espiritismo kardecista, você está indo tudo contra o que nós estamos aqui conversando e explicando. Então, há que evitar essa parte do kardecismo. Mas cada um é como é. Eu pedi, conversei com a pessoa, mas não foi bem aceita. Eu não fui muito bem aceita, não, porque a pessoa é muito conhecida no Brasil e como eu estou aqui, quem sou eu para dizer isso para a pessoa, né? Quem sou eu? Outra coisa, Zé, a doutrina espírita não dá título honorífico a ninguém. Então, em defesa da doutrina, no momento apropriado, no momento certo, sem nenhuma arrogância, sem nenhum sentimento de querer questionar, de querer. Essas coisas têm que ser faladas. Não interessa o nome.
Não interessa. O Espiritismo não tem papa. O Espiritismo não tem nada disso. Agora, nós precisamos ter humildade antes de tudo, diante da própria doutrina e estudá-la para quando nós falarmos alguma coisa que seja de forma apropriada, de forma caridosa, caridosa no verdadeiro sentido, de forma fraterna, para não afrontar, porque o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é estudar essa doutrina maravilhosa e aprender com ela, mas aprender com ela. Então, quando a pessoa assume uma postura dessa, já dá para perceber o nível de crédito que a gente tem que dar para ela. Porque muitas vezes a pessoa fala por ignorância, a pessoa fala, do cadecido, e não tem nada de mal nisso. Ignorância não é xingamento, ignorância é falta de entendimento, gente. Nós todos somos ignorantes, nós somos ainda, nós continuamos ignorando, o que mais nós temos é ignorância. Quem não se compenetrar disso, por que ignorância? Porque a doutrina abarca o universo. E a nossa ignorância em relação às coisas do mundo, do universo? É Então, a porque a ignorância ignorância não significa a pessoa ou é as falta de pessoas terem um nível conhecimento. intelectual É. bem aprimorado, bem desenvolvido, porque quando se refere, eu sou a favor, e nós estamos aqui, chamamos ao estudo das obras de Allan Kardec. Ok? Respeitamos a cada ser que dá, intitula, que dá exemplos sobre psicografias, mas nós estamos aqui sim e damos prioridade às obras de Allan Kardec. Por isso que é Zé, é importante, importante o espírito destas obras. Zé, é importante mencionar um aspecto aqui. Não é que seja somente as obras de Kardec. O próprio Kardec, quando faz lá aquela lista de obras para se ler, ele coloca inclusive obras contrárias ao Espiritismo. Nós temos no Brasil, por exemplo, vamos falar só do Brasil, inúmeros escritores que foram excelentes. Eu posso citar aqui alguns deles, eu falei Curando Pires, não é o único. Hermínio Miranda, obras extraordinárias, Deolindo Amorim, e por aí vai. Agora, a gente tem que ter a capacidade de medir isso. Quando é obra mediúnica, aí já é um outro departamento, que obra Mas aí que estou me mediúnica, referindo, a eu me pessoa referi que está com o nome nela lá, a obras mediúnicas, que é obra mediúnica, a complicado. pessoa que está com o nome nela lá é um simples intermediário que não está fazendo Exatamente. nada dela. Primeira coisa, ela eu não sei essa passagem. Aí tem que se estudar o conteúdo dessas obras mediúnicas, Se a gente estuda a doutrina, a gente lê o prefácio de uma obra mediúnica de mal qualidade, você já põe ela do lado. Olha, primeiro que obra mediúnica eu leio, eu costumo ler as que são realmente da doutrina, né? Mas, e obra mediúnica nós vamos fazer nos nossos trabalhos daqui para frente, entendendo a doutrina, nesse intercâmbio com a espiritualidade, que nós vamos ter que fazer isso, mas em moldes adequados, como nós estamos vendo a doutrina que é, e por aí vai. Porque a espiritualidade e o mundo físico, o mundo material, estão intercalados, está tudo ali junto. Os espíritos estão em volta de nós, a todo instante, em qualquer lugar. Não que eles vão, não que é aquela coisa antiga, né? Mas nós vamos, e a gente sofre essas influências. E a gente tem que se proteger até nesse sentido, porque e ajudar aqueles criaturas de bem que querem seguir nesse caminho. É simples isso. Não tem nada de. E para isso não tem seu bichão, não tem seu fulano, seu etc. Quando a pessoa chega para a gente com essa característica, abandona ela, porque você já está num barco errado, furado, vai naufragar. São os cegos do Evangelho. Jesus, a palavra dos cegos do Evangelho, Jesus falou claro também lá. Jesus também falou muita coisa clara lá no Evangelho, com não sem meias palavras. Vamos trazer, então, as reflexões das outras pessoas. Então, Clara, Terezinha, o que vocês acham sobre o considerado kardecismo, conhecido internacionalmente, viu, gente? No nosso próprio meio, e a confusão quando se faz sobre quando eu sou espírita. Muito bem. Ah, você é espírita? Sim, eu li as obras tais, dos espíritos tais. O que vocês acham disso? Mas eu sou espírita.
para ser espírita, ou melhor, para seguir o espiritismo, a doutrina espírita, tem que ler Kardec. Não tem outro, né? A base é Kardec, o que vier depois vem complementar, mas a gente sabe que a base é toda no Pentateuco, né? Que muitos nem podem dizer mais Pentateuco. Agora, sobre o termo kardecismo, isso já tem se debatido bastante que está errado. Está errado, isso já é dito, não é? É a doutrina espírita, é o espiritismo. Para mim, não tem outro nome. Essa coisa de espiritismo kardecista, qual é outro? Existe outro? Existe outro? Foi Kardec que trouxe o espiritismo, então não tem outro. Não vai ter outro. É Kardec, que foi Kardec que trouxe. Então, claro, você me permite? A culpa é da Zélia, porque eu estou quietinho aqui no meu canto, ela está tudo indo muito Não, Pois bem, é. ela me cutuca, aí eu falo, bom, quando a gente fala kardecismo, em primeiro lugar nós estamos, vamos dizer assim, desprestigiando, não diz respeito a Kardec, o trabalho da espiritualidade superior. sim, Primeiro porque Kardec pode ter sido o maior gênio, o maior missionário da história da humanidade, tá? Mas ele é um só, e a espiritualidade superior é uma pleiade de espíritos responsável pelo advento dessa doutrina que está há milênios. Tanto é que o Cristo, o Consolador prometido, Jesus fala lá em João no Evangelho, correto? Jesus falou há 1000 anos atrás. Então, você já está reduzindo, já está limitando. Segunda coisa. Outra coisa, são termos que a gente aprende e que eles, de uma certa forma, já estão impregnados na nossa linguagem, na nossa sim. cultura, na nossa mente. E aí eu vou aproveitar para fazer uma colocação para você. Pentateuco também não é uma palavra apropriada, porque são as Pois é, eu sei também. inteiras de Kardec, não só as cinco fundamentais. Porque que são as cinco fundamentais? Todo aquele trabalho de construção demorada, penosa, com assistência da espiritualidade, Kardec quase morrendo de tanto para erigir, para construir junto com essa espiritualidade, porque o momento era chegado de acabar as revelações individuais. Chegou o momento, com o Espiritismo, de se pôr fim às revelações individuais na história da humanidade. Então, é uma revelação construída pela espiritualidade e a humanidade, que somos nós. Então, quando chega aí, tem todo esse trabalho enorme. E são mais de 30 obras. As cinco fundamentais é aquelas para onde se canalizou os princípios que são a representação das leis naturais. Não tem um princípio espírita que não representa uma lei natural. Então, quando nós falamos Pentateuco, nós estamos voltando quantos 1000 anos atrás, né? A Bíblia, as cinco obras, a Torá da Bíblia, que são apenas cinco, e quando a Bíblia é todo aquele repositório de trabalhos maravilhosos pelos profetas, e aí vai, né? Mas a doutrina mas a gente fala isso e é Mas hoje já inadvertidamente, existe mesmo essa correção, já. inadvertidamente, muitas vezes passa para as pessoas que têm um pouco menos esclarecimento sobre a coisa, e começa a repetir, e isso vai criando todo um, entendeu? Então mas é um adendo apenas, isso não É. quer dizer nada, quando você Bom, fala Pentateuco, quando a gente sabe que está se referindo às cinco obras fundamentais, mas o fato é que é mais do que isso, é muito Exatamente, mais do já que pois são é. isso. mais do que só do que as 5 obras. E é Correto. importantíssimo essa conversa, esse esclarecimento, porque nós sempre falamos, mas vocês conhecem no que essa indicação na obra tal de Kardec? Não, gente. Muitas pessoas estão assistindo, às vezes, o vídeo pela primeira vez. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Então, Hum. é, quando nós, às vezes, equivocadamente, falamos assim, todo mundo conhece fulano de tal, ou a obra tal de Kardec, muitas vezes não. Ô, Zélia, e esse Quanta- mesmo trabalho que você faz constantemente, fez, por exemplo, nessa reunião aqui, mostrando isso, quantas obras você foi pegar lá para mostrar, na continuidade da leitura, a conexão? Quer dizer, é todo um Isso. conjunto.
é isso. A gente tem que se conscientizar disso. E Obrigada. buscar isso, inclusive no estudo individual, procurar fazer isso. É Quando eu estou lendo mesmo uma isso, obra né? aqui, uma fundamental, e tem uma referência à à revista, eu vou lá. Meu Deus do céu, essa revista foi traduzida pela primeira vez, se eu não me engano, em 1960. Ela já tem mais de 100 anos de existência. E é o laboratório onde foi construída. Você vê como que a coisa é séria, né? Obrigada, gente. E aí, Terezinha, o que você acha de tudo isso? Está tudo muito bem explicado. Aquilo que o Antônio falou, que a gente precisa ler de tudo, a gente não pode só ficar em Kardec, mas a base, o primordial é Kardec, né? As obras de Kardec, todas as obras, isso foi sempre um comportamento nosso lá no nosso centro, estudo de Kardec sempre, né? E voltando nas obras, e relendo, reestudando as obras, né? E cada vez que a gente volta numa obra, a gente percebe mais coisas que não tinha percebido antes, né? E com relação ao kardecismo, há uns anos atrás a gente ouvia muito falar centro de mesa branca, né? É, Isso, Terezinha. Eu mesma era uma das. Quantas vezes eu falei, ô, Terezinha, você se lembra que às vezes as pessoas que não conhecem o que é o espiritismo, aí pergunta assim, mas que espiritismo é esse? É esse? É aquele de mesa branca ou é o É, kardecista? era muito comum a falar centro de mesa branca para diferenciar de outros, né, de outras correntes e tal. Mas é certo, né? É só um espiritismo, só existe o espiritismo, e a gente tem que ir esclarecendo mesmo isso, né? Com certeza, né? Aí até, já, aí já até entra algum no. tempo atrás, né, também, se você é espírita, ser um bandista também era ser espírita. Tem muitos centros de Umbanda que se dão o título de espírita, centro espírita de Mas a gente Umbanda, sabe tal, por tal, quê tal. também, né? Que eles também Mas usaram o nome espírita justamente porque era a única maneira que eles tinham de abrir as portas também. Agora sim, é por isso que nós estamos conversando. Isso de eu acho que uns 5, 6 anos atrás, graças ao Paulo Henrique Figueiredo, a Simone privato, Prifato, não? Prifato, privato. privato. Guarda-nível Então, privado. É. então, Privado, e o que eu guarda-nível. vejo ainda são centros espíritas que só estudam obras psicografadas e que se dizem realmente espírita por estarem estudando os livros de autoria mediúnica. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Por isso que é bom esclarecermos isso. O que você acha disso, Terezinha? Sabe, as obras psicografadas, eu É, comecei no porque. espiritismo há quase 50 anos atrás, né? O centro que eu frequentei muitos anos, né, no início, era só obra psicografada, não se estudava Kardec. E como eu estava começando, eu achava tudo certo, né? Era aquilo, eu lia tudo, estudava tudo, me mergulhei em tudo, naquela leitura toda, né? E só tinha uma vez por semana um estudo do Livro dos Espíritos. E um dia eu perguntei para o dirigente, né? Puxa, que eu sabia que tinha aquelas outras obras. Por que a gente não estuda a Gênesis? A Gênesis sempre me atraiu, né? Por que a gente não estuda a Gênesis? Ah, é muito complicado, né? Vai confundir. E eu comecei a estudar sozinha em casa a Gênesis, né? Aí eu comecei a ver um monte de coisa que estava errada nas obras psicografadas, né? E aí eu comecei a fazer o meu estudo particular, porque, né, a gente sente essa necessidade. Mas foi assim, eu comecei assim, obras psicografadas. Por isso que quando eu comecei a frequentar esse centro, né, que eu frequento até hoje, eu, a ideia era estudar Kardec, né? Então, vamos estudar, a gente estuda todas as obras, tem grupos de estudo de todas as obras, né? E a gente procura se aprofundar, porque eu tive essa experiência, né? E não foi Ah, muito. eu acho que todas nós, né, Terezinha? Porque É, também a primeira é, coisa que você, quando entrava, pelo menos antigamente, na minha época, tá, gente? Vou fazer sessentinha. Aí dizia assim, não, mas você tem que ler do espírito tal, né? é.
Ó, são tantos livros, você tem que ler. Aí tá, até que gostava, né? Para os romances, é tudo bonito. Até que nos demos conta que não é bem por aí. E quem não falou? Quem que não. Bom, bom para algumas pessoas que não passaram, que justamente encontraram centros que estudavam as obras básicas. É isso. E uma outra Alguma coisa, coisa? Zélia, uma coisa que eu Ó, não concordo, não é chamar as obras de obras básicas. Eu não concordo, não é básico, é fundamental. É São as mais que obras básico. fundamentais. Básico, parece que dá a impressão que é o basiquinho ali, né? Não, são as Básico é obras intermediário, quando você fala. fundamentais, é, Verdade, fundamentais. Terezinha. as Oi? obras Agora, ô, Zélia, fundamentais, Zélia, tem um ponto que eu gostaria de fazer uma colocação para não passar por uma favor. ideia equivocada, porque também se explora isso dentro do movimento por ignorância. Por exemplo, essa questão de Kardec ser racista. Olha que absurda que nós chegamos, né? Então, por exemplo, Tem agora essa história. as religiões afro-brasileiras. Nós somos um país, estou falando do Brasil, como eu estou aqui na América, por excelência, que acolheu esta cultura de forma louvável até. Então, as religiões afro-brasileiras têm essa origem das pessoas que vieram para o Brasil e trouxeram lá da África, e isso não tem nada contra, não é um preciosismo da doutrina espírita, não tem nada a ver com isso. O espiritismo nem nessa época nem existia. Tá? Então tem a Umbanda, tem lá tem banda, tem toda. Nós sabemos muito bem que o fenômeno espírita ou espiritual, ele está presente na humanidade, em tudo que é canto, em todos os locais. Então as religiões afro-brasileiras, por questões de tradição cultural, de família, de todos que trouxeram da África, a forma deles é, verem Deus ou de cultuarem Deus, essa coisa toda, elas são louváveis, qualquer sentimento sincero a Deus. E aí, por exemplo, eu tenho vários amigos umbandistas, aí vem aquela coisa do preto velho, e tem um certo preconceito, aí a gente mistura ignorância com preconceito. Gente, não tem nada a ver com isso. A Umbanda não é espiritismo, porque não é espiritismo, o espiritismo não tratou de Umbanda, não existia essa, mas tem muita gente, eu mesmo tenho vários amigos umbandistas, tenho vários médios sérios, inclusive. Eu vou citar um aqui que é uma filósofa, uma educadora, o espírito, um dos espíritos que a Rita Foelker, nossa querida amiga que vem aqui uma vez por mês fazer estudo conosco, que é o Calunga, ela tem várias obras, acho que umas É. 6 ou 7 obras já, se não mais, de mensagens do Calunga, que ela traduz em livros, explica. Entre no blog da Rita Foelga, ela é filósofa, jornalista, educadora, minha colega, eu tenho orgulho disso, de Fundação Herculano Pires há mais de uns 15 anos já, e veja as obras dela, entre no blog dela, ela tem muita coisa sobre a educação, e veja as mensagens que ela transmite. Aliás, eu já botei várias aqui dentro do Espírito Calunga, em que tem várias obras, e veja aquilo ali, se aquilo ali tem uma vírgula que não seja espiritismo. Isso é uma outra história. Agora, a Umbanda em si, como uma corrente religiosa que tem toda a sua estrutura, não tem nada a ver com o espiritismo. Então, Nisso, né, no Antônio, sentido a gente, cultural, a entendeu? gente, Então, a gente respeita todos, né? É mas lógico, agora, a doutrina espírita tem limite. todas as correntes têm a sua razão de Uhum. ser, são respeitáveis, só que a gente precisa dar o nome certo para as coisas, né? E não tem Assim, nada a ver uma coisa com a o outra, né? nome certo, né? Só E isso, que é não, só dar e o que nome não vem certo. alguém, e que não vem alguém dizer que isso é preciosismo de Kardec ou do Espiritismo, porque isso não faz, não tem nenhum fundamento. Isso é o que é, as coisas são o que são, não é o que a gente quer que seja. E não tem nada contra ninguém, contra religião nenhuma, com pensamento em relação a como as pessoas cultuam Deus, e simples assim. Foi muito bom Que, a Terezinha ter nos trazido isso como efeito de esclarecimento, para sim, sabermos perfeitamente. diferenciar o que nós estamos estudando. Mais uma vez, são pessoas, às vezes, que simpáticas, que escutaram, ou foi indicado para assistirem alguns vídeos.
e é a primeira vez que está assistindo, tá? Então é por isso Sim. que nós estamos esclarecendo, porque somos um grupo de estudo. Bom, gente, faltam 5 minutos. Terezinha, você não acha que seria melhor? Ah, é pequeno, né? Podemos. Não, são dois Terminamos. parágrafos. Não, tem bastante ainda, Tem Zélia. bastante. Nós estamos aí no penúltimo, não é isso, Terezinha? Eu acho que é parar agora, né? É. É, O deixa eu ver onde que eu sim, parei. os filósofos, não é isso? Aqui nós já lemos, né? Menos homem Os agarrado. filósofos? A Não, gente pega Não, daqui não de foi novo. lido, não, Terezinha. parou até aí. Paramos no anterior. Eu É, acho que são dois pequenos parágrafos, Terezinha. São Dá para Eu pequenos acho que parágrafos. dá Eu para acho que podemos terminar. terminar, Mas vai finalizar por isso. dois, né? É, Eu você É topo. acha? pequeno. é pequeno. Vamos terminar, Tere? Vamos lá. Sim, são filósofos ímpios. Eu li isso daqui, sim. Ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por atos que não lhe eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíam. A religião, aí, essa parte que eu não li, a religião aí ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior, uma vez que se há menos homens agarrados à forma, há em maior número os que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Então, aquelas pessoas que lutaram contra aquelas práticas todas, né, e conseguiram com o tempo, né, aquilo foi se exterminando. Então, o Kardec fala aí que a religião pode ter perdido em prestígio, né, mas ganhou em dignidade, porque acabou com aquela prática tão primitiva, tão cruel, tão violenta, né? Mas, ao lado desses últimos, quantos existem que, detendo-se na superfície, foram levados à negação de toda a providência? Porque existem aquelas pessoas, né, que ficam só na superfície, né, dos conhecimentos e acabam se tornando, negando a existência de Deus, né? Quando mostram Deus dessa forma para elas, quantas pessoas se tornaram ateias e se tornaram materialistas por causa da ideia que era passada de Deus. Mas se Deus é isso, eu não acredito mais em Deus, né? Eu conheci pessoas assim, né? Se tornaram incrédulas por causa disso, né? Por não saberem conciliar apropriadamente as crenças religiosas e o progresso da razão humana, surgiu entre uns o deísmo, né? E o deísmo eu coloquei aqui, né? Doutrina que considera a razão como única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Quer dizer, conhecer Deus de forma racional, mas sem ligação com nenhuma religião, né? Então, entre uns surgiu o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta, não acreditar em nada, nem em Deus, nem na vida após a morte, nada. E entre outros, o panteísmo, né? Em outras palavras, fez-se o homem a si mesmo Deus, por não conseguir enxergar um que fosse suficientemente perfeito. Aqui eu peguei no Livro dos Espíritos, Zélia, aqui o deísmo, né? O 15, a questão 15 do Livro dos Espíritos. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os planetas e sistemas do universo seriam partes da divindade, constituindo por seu conjunto a própria divindade? Ou seja, o que presumir da doutrina panteísta? Resposta: o homem incapaz de tornar-se Deus quer ao menos ser uma parte de Deus, né? Que tudo, né? Tudo faz parte de Deus, a doutrina panteísta, né? E tudo volta para Deus também. 16. Os que professam essa doutrina pretextam, né?
nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada não existindo em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, né? Porque diz que tudo é parte integrante de Deus, né? Aqui nessa questão. Dá a todos os fenômenos uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Resposta: a razão. Reflita-se maduramente, e não será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria a nossa própria projeção em larga escala. Se constituído de matéria que se transforma sem cessar, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as vicissitudes e necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podendo ligar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento. Todas as sutilezas do sofisma não chegariam a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabendo tudo o que ele é, mas sabemos, não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode ser, pois essa teoria se opõe aos seus atributos. Confunde a criatura com o Criador, como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a tenha concebido. Então, aqui, ele justificando que a ideia do panteísmo é uma ideia falsa, né? Tudo bem, gente? Aí, Tudo bem. Então, vamos encerrar. Iremos continuar no item tem a notinha segundo. de Tem rodapé, nota, Ah, desculpa. tem uma nota de rodapé, Desculpa, 78. desculpa. 78. No início do século XIX, surgiu o pensamento materialista, incredulidade, atribuindo ao sentido da vida somente o que fosse desejado, útil e necessário, impondo as leis humanas pelos castigos e recompensas sociais. Desse modo, repetia a heteronomia das religiões do mundo velho, o fanatismo. A reação espiritualista, fé racional, representada na França pela psicologia espiritualista e depois pelas ciências filosóficas do espiritualismo racional, abriram caminho para o conhecimento da lei universal pelo espiritismo, ao esclarecer a religiosidade natural, a perfectibilidade da alma e a providência divina. Essa é a nota do editor, né? Que, por E sinal, aí, é muito importante para entendermos o porquê Kardec menciona, que vamos ver posteriormente, sobre Deus, é, os atributos de perfeito, Deus, onipotente, porque aqui está, né? Aqui está. E nós vamos ver isso posteriormente. Eu gostaria de explicar. Na próxima semana, e daremos dar continuidade com a Terezinha, não é isso, Terezinha? No dia 3, não é isso? No sou dia eu? 3, porque no nosso Ah, país é. é Páscoa. Então, muitas pessoas irão viajar. E a gente fica com o nosso, a equipe desfalcada. Então, daremos continuidade na página 118. É o item 2 aqui, né? O item É o 2 item do 2, livro. gente, aqui, tá? Uhum. Então, eu agradeço a todas e a todos. Terezinha, merci beaucoup. Merci beaucoup por tout temps. Agradeço. Agradeço a paciência de vocês. Merci. Agradeço a todos. Bem-vinda mais uma vez, senhora Elza, lá do Sim, Espírito bem-vinda, Santo, dona Elza. amiguinha do seu Odilson, Antônio. A dona Elza, amiga do seu Adilson, então Vitória. É, tá bem Ô, acompanhado. Zélia, ela dirige a reunião mediúnica, hoje à noite nós temos.
certo. O esposo Ótimo. dela, o Antônio, Júlio, o senhor Júlio, eu falei assim, senhor Júlio, Gavi por livre e Arcanjo. espontânea pressão, o senhor vai ter que nos ajudar, porque ele é geólogo, Antônio. É ele que Sabá, está lá atrás dela ou aquele lá é um ele obsessor? é geólogo. Aí, por livre e espontânea pressão carinhosa. Você acertou que ele é obsessor dela Ô mesmo. Zélia e o seu Edilson, então na segunda-feira nós estamos estudando os esboços geológicos da Terra. Isso. Ele se unindo a nós vai poder nos ajudar bastante sob o ponto de Bastante, vista né? da Por ciência que isso a que foi uma gente. livre, espontânea pressão carinhosa da Zélia. Mas o seu Eu tô Dilson é acostumado com, irresistível. É, eu tô acostumado com as pressões aqui, internas e externas, estou acostumado. Ah, todos nós. Antônio, Eu nós Antônio, estamos agradeço. tudo você em gostou? casa, né? Já, Espera um momento. tranquilo. Antônio, você Como é gostou o das nome do minhas senhor? convidadas? Júlio, Você gostou das Ah, minhas Júlio. convidadas, Antônio? Como? Você gostou das minhas convidadas, do meu convidado? Mais Depois, lógico, então, iremos adorei. responder isso, seu Odilson, porque ainda vamos Claro. finalizar o nosso vídeo, né? Sejam mais uma vez bem-vindos, a Marinete, a todos vocês. Gente, muito obrigada. Então, eu peço, vocês gostariam de deixar o senhor Júlio, a Elza, senhora Elza, alguma coisa que gostaria de nos deixar como se só diz? Como agradecer, sapá, sá? Apré-lachoso? agradecer só É a recepção isso. Não, que não eles é fizeram agradecer. Mas está tudo certo. e, e a gente vai na medida. Hoje, por exemplo, eu estou de cama, estou aqui, eu estava assistindo ali, deitado aqui, e por isso que eu não apareci aqui, mas Ah, não tem ouvindo, problema não. eu estou muito gripado, então hoje estou, vamos dizer assim, estou desfalcando lá o time lá no Claro. Mas Tá certo. obrigado por mais essa oportunidade, Que entendeu? isso. Sejam bem-vindos Eu de todo o gostaria, coração, viu? eu teria alguma coisa para Vamos comentar fazer o pelo seguinte, estudo eu de vou hoje. finalizar o vídeo, É, porque para não ficar a público algumas coisas. Eu acho é. interessante isso. Né? Fica até melhor, tela cheia, né? E vamos fazer a tela cheia. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Não, mas isso é só por vídeo.